Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Semana de OAB, domingo que vem, então próximo domingo a gente tem a segunda fase do exame de ordem. Eu tenho certeza que se você está aqui acompanhando o canal, ou você está fazendo o exame de ordem, ou você conhece alguém que vai fazer o exame de ordem, então já compartilha esse conteúdo com alguém que vai fazer o exame de ordem, ou para você mesmo que vai fazer essa prova, tá? Hoje a aula do quê? 8 dicas para a OAB. Vou dividir ela em duas partes. Essa semana inteira, os 3 vídeos, segunda, quarta e sexta-feira, serão dedicados a essa semana da OAB, ou seja, a prova da OAB. Então, são aulas importantíssimas que eu trago no meu curso para os alunos e que estou trazendo aqui para você hoje conhecer um pouquinho do meu trabalho com exame de ordem. Então vamos lá, 8 dicas para o exame de ordem. Eu sempre costumo dizer o seguinte: o aluno que vai fazer o OAB, muitas vezes ele não passa e não é por falta de conhecimento, é porque ele desliza em alguns pontos. Eu trabalho com segunda fase de OAB desde 2012, então há mais de quase 10 anos eu trabalho com segunda fase de OAB e já vi aluno reprovar por vários motivos e por isso eu formulei essas 8 dicas para vocês que eu vou trazer, vou compartilhar com vocês nessas duas aulas aqui, beleza? Vamos para a primeira dica já, para não perder mais tempo. Cuidado para não identificar a prova. Gente, eu coloco ali, ó, uma das razões que geram um grande número de reprovações no exame de ordem é a identificação da prova, principalmente no momento da elaboração da peça prático-profissional. O edital é claro ao dispor que a identificação da prova levará à eliminação sumária do candidato. Em simples palavras, se por alguma razão o teu examinador achar que aquela tua prova está identificada, ou seja, que você ao fazer a tua prova está querendo dizer para quem vai corrigir que você é o Guilherme, que você é o João, que você é a Maria, ele vai te dar 0 e você será eliminado e não tem o que fazer, tá? Prof, então o que eu faço para não identificar a prova? Vou te dar algumas dicas aqui. Primeira dica, a mais óbvia e mais tranquila de todas: não assine sua prova em nenhum local que não seja o indicado, normalmente a capa do caderno. Então, quando você recebe a tua prova, vai estar lá escrito assinatura do candidato, lá em cima, na capa do caderno. É lá que você assina e só lá. Se você, por alguma razão, lá no final da tua peça, assinar, você identificou, é nota 0. Então, nada de assinar a sua prova. Acabou, você coloca lá advogado 3 pontinhos e resolveu. Não inventa a moda, tá? Tem um lugar propício para assinatura no seu caderno de prova, é lá que você assina e ponto. Legal? Segunda dica importante: não rubrique as folhas. Gente, eu dou aula em faculdade, eu canso de ver aluno que me dá a prova toda rubricada, folha por folha, e eu falo, não faça isso. Ah, mas eu quero fazer, porque é uma segurança. Segurança do quê? Tem segurança em não se rubricar a folha. Ah, mas é que aí eu sei que é minha, mas e se eu quiser trocar a tua prova, eu troco e digo que ninguém nunca rubricou nada aqui, então para com isso. Não pode rubricar a folha de prova. Se você rubricar, é considerado como identificação e, portanto, nota 0, tá? Ainda, nada de sinais na prova. Tipo assim, ah, professor, eu gosto sempre que eu começo a escrever, eu faço uma estrelinha assim no canto porque essa estrelinha me dá sorte. Nada disso. Esse sinal identificativo pode configurar identificação de prova e, portanto, nota 0. Tranquilo? Próxima dica, não invente fatos. Essa é super importante. Então, professor, eu vou fazer lá uma petição inicial, por exemplo. O enunciado não me fala nada sobre a nacionalidade do autor. Eu posso presumir que é brasileiro? Não. Eu posso presumir que aquela pessoa, por exemplo, ele fala lá que ele mora na rua tal, na rua tal. Eu posso presumir que a cidade é outra? Não. Você não presume nada, você só presume aquilo que a lei te diz para presumir. Você não inventa nada, você só usa os dados que o enunciado te trouxer. Beleza? Agora cuidado com o seguinte. É claro que a prova não vai te dar todos os dados. E por isso, muitos alunos ficam tentados a inventar um fato e identificam a prova, ou
não colocar um dado importante e ficar sem nota. Então eu vou te dar uma dica aqui importantíssima de ouro. Imagine que você vai fazer uma petição inicial na sua prova, tá? O 319, lá no inciso segundo, volta aqui. O 319 do nosso... O 319 do inciso segundo, ele diz lá, né, que você deve fazer o quê? Que você deve colocar os requisitos da petição inicial. Problemas técnicos aqui, calma aí, deixa eu tentar arrumar. Como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Bom, isso aqui eu não vou resolver, não tem problema, eu te mostro aqui, tá? Imaginem que ele peça para você fazer uma petição inicial, ok? E o 319 diz para você colocar o nome completo, o estado civil, a profissão, o CPF, o endereço eletrônico, o endereço físico. E imagine que você não tem esses dados. O que que você faz? Eu coloquei aqui no final desse parágrafo, olha ali, ó. João Antônio dos Santos. Esse nome o enunciado me deu, legal. Estado civil eu não sei, professor, então eu coloquei estado civil, 3 pontinhos. Profissão ele também não me disse, profissão, 3 pontinhos. Inscrito no CPF sob o número, 3 pontinhos. Então, todos aqueles dados que você sabe que precisam ser colocados na prova, mas que o enunciado não te deu, você coloca 3 pontinhos. Ou pode ser uma sequência de 3 letras X, também não vai ter problema. Beleza? Então, nada de fazer estado civil solteiro ou inscrição no CPF número 123.456, não. Se você fizer isso, você está inventando um fato, porque ninguém te disse que o CPF do cara é esse. E se ninguém te disse, você inventou. E se você inventar, você pode estar identificando a tua prova e ficar com nota 0. Isso você não quer, né? Beleza? Segunda dica. Então, a primeira dica é isso. Não identifique sua prova, tá? São 8. Segunda dica. A ordem de resolução da prova. Olha as informações que eu te trago aqui, ó. Dê atenção às questões e não as menospreze. É mais fácil obter nota das questões e comece pelas questões. Como assim? Gente, é muito comum quando você vai fazer a segunda fase do exame de ordem, qualquer que seja, tá? Não só a de civil, que é a minha praia, que é onde eu trabalho. Mas qualquer segunda fase que você vai fazer, você tem muita atenção sobre a peça. Porque a peça vale 5 e as questões também valem 5. Mas a peça é uma, as questões são 4. Em resumo, se você erra a peça, se você diz que era uma apelação, mas na verdade é um agravo de instrumento, você zerou na peça e, portanto, não tira mais que 5 na prova e, portanto, reprovou. Então é normal a tensão sobre a peça? É, tá? Mas qual que é o problema da peça? A peça, normalmente, aqui eu digo por civil, tá? É mais difícil que as questões. As questões em civil, você vai achar no teu código, tá? As questões são de raciocínio muito mais simples e muito menos cansativas de se fazer. A peça é mais pesada, é mais cansativa. Então o aluno que começa pela peça, o que ele faz? Ele fica muito tempo na peça. Ele cansa na peça. Ele cansa, ele pensa. Quando ele termina a peça, ele vai para as questões e aí tem 4 questões para fazer. Só que ele já está cansado e com pouco tempo. E aí ele acaba errando bobagem nas questões que ele teria acertado se tivesse feito com mais tempo, com mais calma. Então o que eu aconselho? Lembre, questões valem 5 pontos também. Se você conseguir 5 pontos nas questões, basta 1 na peça para passar. E você pode conseguir 5 pontos nas questões? Pode. Ah, mas 5 é difícil. Olha, mas 4, 3,5 é bem tranquilo conseguir. Então a tua peça fica, digamos assim, com menos pressão. Então o que eu aconselho? 2 questões pelo menos. E faça as mais fáceis. Iniciou a prova, questão 1. Ah, professor, a questão tá difícil. Vai para 2. Ah, 2 eu entendi, consegui fazer, legal, legal. Vou para 3. Ih, a 3 está complexa. Vai para 4. 4 consegui, beleza. Você já tem 2 questões prontas. Vai para a peça e depois volta para as questões, tá? Professor, posso fazer as 4 questões de uma vez? Se você tiver preparo mental para isso, porque muita gente não consegue se segurar, faça. Eu sempre recomendo. As questões você faz mais rápido, chega mais tranquilo para a peça. Agora, cuidado, dosa o teu tempo. Não fica pirando muito tempo numa questão. Se você está ali há 10 minutos, 15 minutos numa questão e não sabe o que fazer, passa para a próxima.
tá? Eu sempre digo, quando você vai fazer a prova da OAB, você tem lá 5 horas, depois a gente vai falar sobre tempo, mas pensa assim, reserva para a prova mais ou menos 3 horas, tá? No geral, e 2 horas para as questões. Só que você não vai fazer as questões em 2 horas. Terminou em 1h15, ok, porque você tem água, você tem banheiro, você tem imprevistos aí, entre aspas, imprevistos que vão acontecer. Então eu sempre costumo dizer, se em 15 minutos você empacou numa questão, pula para a próxima. Porque o ideal é que você faça cada questão em torno de 20 a 25 minutos. É um tempo super razoável para fazer, para você ir tranquilo depois para a peça, tá bom? Terceira dica, o tempo de prova. Olha lá, nós temos uma prova que dura 5 horas. Professor, 5 horas dá tempo? Dá. É justamente a primeira pergunta que eu fiz. Dá tempo, tá? Sobra tempo? Não. Não sobra tempo. Segunda fase de OAB, você vai fazer em 4 horas e meia, 4 horas e 40, 4 horas e 50, 4 horas e 58, 4 horas e 59. É isso. É difícil o aluno terminar a prova da OAB em menos de 4 horas e meia. Por quê? É cansativo. Mas e daí? Você tem o tempo para usar? Usa o tempo que for, tá? Mas a dica que eu te dou é a seguinte. Dica 1, dentro do tempo de prova. Cuidado com o rascunho. Rascunho é para rascunhar, não é para fazer a prova. Quando você vai receber a tua prova, você vai receber lá uma folha, uma folha de textos definitivos, que é onde você vai fazer a tua prova, e folha de rascunho, tá? Você vai receber exatamente a mesma quantia. Historicamente, você vai receber 9 folhas, tá? 5 são para fazer a peça e uma para cada uma das questões. Então são 4 folhas de questões e uma folha, um caderno com 5 páginas para fazer a peça. Então vai lá, vai ter a peça processual, vai ter a página 1, a página 2, a página 3, a página 4 e a página 5 e as questões uma página para cada, tudo identificado lá em cima, tá? E vai receber a mesma quantidade para rascunho. O que tem aluno que faz? Ele pega a questão 1, faz no rascunho. Nossa, tô bem, tô tranquilo. Faz a questão 2, tá no rascunho. Beleza, agora eu vou pra peça. O professor mandou fazer 2 questões, agora eu vou pra peça. Aí ele faz a peça no rascunho de volta. Aí ele faz a questão 3, 4, ele termina. E falta 1h15 para terminar a prova. Ele fala, ufa, prova terminada, agora eu vou no banheiro, vou tomar uma água, depois eu passo a limpo. Não vai dar tempo. Por mais que passar a limpo seja apenas copiar, você vai estar muito cansado. A tua mão não vai estar mais aguentando escrever. Então, rascunho é para rascunhar, não é para fazer a prova. Você vai pegar a folha de rascunho e vai anotar os pontos importantes, aqueles pontos que você não pode esquecer, aqueles artigos que você quer mencionar, aquela súmula que você quer citar. É isso. Mas a resposta você faz na folha definitiva. Olha, vários alunos que já reprovaram o exame de ordem me acham às vezes no Instagram, Facebook, ô professor, eu fiquei sabendo das suas aulas, eu tô com um problemão aqui, eu reprovei, eu queria ver se você podia me ajudar. Aí eu falo, por que você reprovou? Então, professor, algumas respostas ficaram um pouco incompletas. Aí eu digo, isso ficou incompleta por quê? Pois é, não deu tempo. Aí eu faço aquela pergunta. Fez a prova no rascunho antes? Fiz. É isso. Não dá tempo. Porque quando você faz uma prova no rascunho e depois no caderno definitivo, você na verdade está fazendo 2 provas. E 5 horas não dá tempo de fazer 2 provas. Beleza? E sempre lembrando, calcule, você tem 5 horas de prova, tá? Mas você não vai ficar 5 horas fazendo prova. Por isso que eu coloco aqui, ó, reserve tempo para imprevistos. E entre aspas, o imprevisto. Por quê? Você vai precisar tomar água? Vai. Você vai precisar talvez comer uma barrinha de cereal, alguma coisa permitida? Vai. Você vai precisar no banheiro? Seguramente vai. Então não é imprevisto nenhum, isso vai acontecer. Vai ter uma hora que você vai estar com a cabeça meio fervendo, cansado, você vai precisar ir no banheiro, dar uma esticada, tomar uma água, lavar um rosto. Isso leva tempo. Leva tempo porque até você ir, até você voltar, até você retomar o raciocínio. Então eu sempre digo, considere que você tem 4 horas e meia de prova e não 5 horas, porque aí você consegue dosar um pouquinho melhor o tempo para cada questão, tá? E lembrando sempre aqui no nosso canal que agora o Guibô tem recadinho. Você viu o recadinho do Guibô? Não sei se você percebeu aqui
ao longo desses quase 15 minutinhos de aula, ele está dizendo que você vai passar na OAB. Segue essas dicas que vai dar boa, tá? E para fechar essa primeira parte das dicas, quarta dica, atenção ao número de linhas nas questões e na peça, tá? Muita gente pergunta quantas linhas eu tenho. Ó, as páginas são todas identificadas, tem número do lado da linha para você saber onde você tá? O item 3.5.7 do edital traz isso. O que é? Cada questão, 30 linhas, tá? E a peça, historicamente, 150 linhas. Eles vão te dizer isso no início da prova, vai estar escrito lá. Mas, historicamente, 150 linhas, ou seja, 5 páginas. Então, questão 1, 30 linhas, questão 2, 30 linhas, questão 3, 30 linhas, questão 4, 30 linhas e a peça, historicamente, 150 linhas. Beleza? Fica ligado que na sequência, tá? No próximo vídeo aqui do canal vai ser a parte 2 dessas 8 dicas para você arrasar na prova de domingo. Um grande abraço, bons estudos e até lá!